Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nas próximas 2 semanas nós vamos falar a respeito do sermão profético de Jesus. Na série anterior nós falávamos a respeito dos profetas, os profetas menores e os profetas maiores do Antigo Testamento. E nessa nova série, nesses 2 próximos episódios, nós vamos falar a respeito então do sermão profético de Jesus, palavras proferidas por Jesus e registradas por Mateus nos capítulos 24 e 25. Também registradas por Marcos no capítulo 13 e por Lucas no capítulo 21. E nesse primeiro episódio nós vamos falar a respeito de Mateus 24. Aqui nós estamos falando do final do ministério de Jesus. Após aproximadamente 3 anos e meio, Jesus, num determinado momento, sai do templo e se dirige ao Monte das Oliveiras. Eu quero ler aquilo que está escrito em Mateus 24, entre os versículos 1 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: "Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: "Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos." Meu irmão, minha irmã, nesse momento, Jesus, olhando para Jerusalém, é indagado pelos seus discípulos. E, após contemplarem aquela linda construção, um dos maiores monumentos do mundo antigo, aqueles discípulos angustiados, aflitos, perguntam para Jesus: "Mestre, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos?" Meu irmão, minha irmã, são 2 perguntas dirigidas a Jesus e que vão ser respondidas ao longo dos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Perceba que há um questionamento no ar, há uma pergunta dirigida a Jesus e Jesus então responde não apenas a respeito do fim daquela construção, não apenas a respeito daquilo que viria a se cumprir aproximadamente 40 anos depois, no ano 70, porque a história nos conta que no ano 70, Jerusalém, os seus muros, o templo e praticamente tudo que havia na cidade haveria de ser destruído e de fato foi destruído. Mas, mais do que aquele cumprimento nos próximos 40 anos, Jesus fala a respeito do fim dos tempos. Jesus fala a respeito da sua segunda vinda. E isso, de uma forma direta, envolve a minha vida e a sua vida. E é sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Respondendo o questionamento daqueles discípulos, Jesus vai dizer, Mateus 24, 36, "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai." Jesus, num primeiro momento, deixa claro para aqueles discípulos que não seria conhecido um dia exato, mas haveriam sinais que precederiam aqueles momentos, aquele tempo. Como nós dissemos anteriormente, no ano 70, parte dessa profecia se cumpriu. Mas, a respeito da sua segunda vinda, como o próprio texto diz, o dia e a hora ninguém sabe. Com relação aos sinais que haveriam de vir, eu quero destacar também aquilo que diz em Mateus 24, nos versículos 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: "Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder
e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meu irmão, minha irmã, Jesus não deixa claro o dia e a hora em que ele virá, mas o fato é que ele virá. E diante desse texto que lemos, aprendemos que mais importante do que buscar entender o dia, buscar descobrir que dia Jesus virá, o mais importante é a postura que eu e você precisamos ter diante da iminente volta de Jesus. Jesus faz uma exortação à vigilância. Jesus pede que, mais do que buscar saber o dia e a hora, Jesus pede que eu e você nos mantenhamos vigilantes, atentos. E no próximo Pedra Angular, nós vamos falar a respeito das parábolas que Jesus conta, estimulando, exortando justamente para esse papel de vigilância, de atenção e de santidade que eu e você precisamos ter. E no próximo episódio do Pedra Angular, nós vamos falar a respeito das parábolas que Jesus traz aos seus discípulos e que ilustram a necessidade que eu e você temos de estarmos vigilantes e principalmente de caminharmos em santidade e em obediência, aguardando o dia em que Ele nos chamará e com Ele estaremos para todo sempre. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.